Então, tô aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou estar revivendo aquele meu hábito de abrir o programa falando de música, porque, né, fazia bastante tempo que eu não falava, na verdade não fazia tanto assim, porque eu consegui falar de Hero of War não faz tanto tempo assim atrás, mas, né, ainda assim antes eu fazia com toda semana, agora eu não ando fazendo mais toda semana, mas eu vou fazer agora, porque deu vontade e eu tive essa possibilidade. E a música que eu escolhi estar falando hoje para vocês se chama Death Denied. Death Denied quer dizer morte negada, né? Negado. De uma banda sueca, se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza, mas vou fazer de conta que seja. Chamada Axenstar, né? É uma banda de power metal que eu já falei um pouco de power metal, se vocês não sabem, vamos pesquisar, vamos ler o que quer dizer, senão vocês também não se importam, não faz diferença muito. O que importa é a letra da música, né? E eu vou ler aqui pra vocês ela, já uma versão traduzida. Essa música aqui, ela é bem, tipo, a mensagem dela é simples de captar, fácil de entender, e depois que eu ler ela, acho que na íntegra, eu vou dissertar a respeito dela como um todo, né? Porque ela não é tão longa também assim, então, né? Mas é uma música, assim, falando em questão sonora, também eu gosto muito dela, sabe? Mas é uma daquelas músicas que pra mim a letra também faz parte da qualidade da obra, entendeu? Não é uma música que eu separo as duas coisas. Quando eu ouço ela, eu sempre tô. A letra sempre eu traduzo ela na minha cabeça, digamos assim, porque faz parte da experiência junto pra mim, sabe? Mas é uma música aí com 4 minutos e meio, com um solo de quase 1 minuto e meio, sabe? Bem nos modos power metal, bem legal, eu curto bastante, mas, né, parte do apelo dessa música pra mim tá na música, né? Death Denied, morte negada, então eu vou traduzir aqui pra vocês, né, no final. Eu vou comentar um pouco sobre o que ela tá falando, né? E o que eu acho disso. Então é assim que ela começa. Ó. Nas nossas vidas nós tomamos muitas coisas por garantidas. E parece que nós perdemos as respostas. O ciclo da vida nós vivemos e então morremos. Mas agora eu estou preso entre os oceanos e eu estou perdendo todas as emoções. O futuro está chamando, mas eu não estou lá para escutar. Depois ele canta assim: segundos, anos ou dias, para mim tudo é o mesmo. A casca vazia que antes era eu, meu único legado. Depois ele canta o refrão que é assim, ó: morrendo por dentro, eu não consigo quebrar, eu não consigo quebrar através do gelo, eu não consigo partir através do gelo. Vida aplicada, morte negada. Desaparecendo, eu rezo pela minha doce demais. Agora me faltou uma tradução boa, mas seria a minha morte, digamos assim, mas é que seria demais ter um termo melhor para eu traduzir nesse momento, mas agora realmente ficou fugaz, né? Mas desaparecendo, eu rezo pela minha doce partida, digamos assim, esperando pelo último adeus, me deixe morrer, né? Aí depois a próxima estrofe, eu não vou explicar nada, que depois eu vou, tipo, já vai ficar mais claro se vocês ainda não entenderam bem especificamente de que tipo de cenário essa música tá falando. Agora nessa próxima estrofe ficará claro como a água, né? Que é assim: preso a máquinas que me impedem de partir. No meu coração eu estou pedindo e implorando, me libertem deste inferno que eu estou vivendo. Eu quero fechar o capítulo final e encarar seja lá o que vier depois. E talvez assim eu finalmente possa ser livre. Depois ele canta assim: os anos passam por mim, mas ainda assim eu não consigo me libertar. Ainda assim não consigo contar com a morte para me trazer a paz daqui para até a eternidade. E depois vem um solo de quase 1 minuto e meio e ele repete algumas outras partes da música que já foram cantadas, inclusive o refrão, que eu acho que eu vou ler só mais uma vez, já que, né, essa música já é curta. Então o refrão da música, que é o jeito que ela termina, né, é assim: morrendo por dentro, eu não consigo partir através do gelo. Vida aplicada, morte negada. Desaparecendo, eu rezo pela minha doce partida, esperando pelo meu último adeus, me deixe morrer. Né? Então,
Morte negada, do que essa música está falando? Ela está falando especificamente de cenários, de casos de pessoas que não estão morrendo, estão sendo mantidas em estados que eu acredito ser vegetativos, sabe? Por causa, o que ele fala ali, né? De alguém que só é uma casca vazia, alguém que não tem mais como interagir, não tem como viver, não tem como sentir, ele tá preso. E eu acho muito interessante que, tipo assim, eu não tenho a menor noção de quem é o cara que escreveu essa música, tipo, questão psicológica, mas de alguma forma ele tá falando algo que eu aqui, do meu ponto de vista, concordo plenamente, entendeu? Sempre quando eu pensava sobre essa ideia, eu sendo uma pessoa com crenças espirituais, pra mim sempre pareceu terrível a ideia de que tem alguém sendo mantido vivo por muito, muito tempo, sabe? Seja porque essa pessoa está em coma e a família espera que algum dia talvez ela se acorde, ou então pessoas que estão em estado vegetativo, sabe? Que, tipo, tecnicamente ela tá viva e tal, mas ela não tem mais condições de ter uma vida de qualquer forma, sabe? A única coisa que ela pode ficar é numa máquina ali e tal, mas a família ainda decide manter ela assim nesse estado, né? Então, de um caso como no outro, eu entendo o apelo, tipo, sabe, de esperar que talvez um dia se acorde de um coma e tudo mais, sabe? Mas a minha reflexão por trás disso é que é o seguinte, se não fosse por aquelas máquinas, aquela pessoa já teria morrido, no caso, tipo assim, a alma dela teria seguido adiante, sabe? Tipo, teria fluído, as coisas teriam seguido de uma ordem natural, digamos assim, entendeu? Então, do meu ponto de vista, sempre pareceu muito horrível para a alma, sabe? Estar presa num corpo graças a máquinas, sabe? Que eu acho que é bem especificamente o que essa música tá falando e é um bagulho que eu compactuo que não é o ideal, sabe? Porque, tipo, né? Eu acredito nessas coisas, então para mim, eu acredito em alma, então e acredito que a vida, a passagem na Terra é simplesmente uma porção da nossa existência, então na minha opinião, né, manter uma pessoa viva num estado onde ela não pode mais sentir, não pode mais viver, não pode mais aprender, não pode mais ensinar, e ainda por cima limita aquele espírito a ficar preso, ficar ali encapsulado naquela corpo que não pode mais ter experiências que fazem parte e que na realidade nem estaria vivo se não fosse por causa de máquinas que nós inventamos para manter as pessoas vivas, sabe? Então, de modo geral, isso é um bagulho que eu, na minha cabeça, problematizo um pouco, sabe? A noção de pessoas serem mantidas vivas através de máquinas, eu ainda não sei como é que eu me relaciono muito disso, assim, sabe? Honestamente, eu sei que é fácil falar para quem não tá passando por isso, mas eu tô fazendo uma reflexão realmente do lado de fora, sabe? É questionar essa ideia, o que que eu acho dessa noção. E em alguns casos eu já tenho uma opinião de que não é o adequado, sabe? Eu, particularmente, nunca, se algum dia acontecer uma coisa desse tipo, eu jamais queria ser mantido vivo nessas condições, né? Tipo, né, já vou deixar aqui registrado. Se algum dia acontecer alguma tragédia horrível comigo e por algum motivo eu fique vivo nesses estados, ou em coma indeterminado, ou então, né, em estado vegetativo, por favor, me deixem. É que nem diz essa música, né? Me deixe descansar, por favor. Né? Não quero ficar aqui. Mas eu entendo, eu consigo entender a razão que faz as pessoas fazerem isso, entendeu? Mas, né, acho que na vida a gente tem que ter algumas. Eu gosto de ter racionalizações, sabe? Eu gosto de refletir sobre as coisas no momento que eu tô calmo e tranquilo, né? E não no tomar as decisões sobre os assuntos no momentos de pressão, né? Então era isso, né? Sobre essa música, era essas coisas que eu tinha para destacar. Essas frases que eu falei agora no final me lembraram algumas outras coisas que eu quero comentar, mas antes, né, só para concluir sobre essa pauta da música, para mim sempre é interessante quando eu tenho uma música que eu curto ela instrumentalmente falando, eu gosto dela, da sonoridade dela, e ainda por cima ela tem uma mensagem, uma letra que se eu me identifico até em níveis reais, sabe? Apesar de eu adorar músicas que são completamente opostas, sabe? Com mensagens, com histórias fantasiosas, fictícias, ou até mensagens ruins, mensagens que não tenha algo positivo ali, porque, né, que nem eu já falei várias vezes, música para mim é simplesmente entretenimento. Eu também consigo apreciar outras músicas, né, que passam alguma letra ali que tem a ver com posicionamentos meus, com formas que eu encaro certas questões da vida. E essa daí tem um caráter bem específico, de um cenário bem específico, que configura com alguma crença real minha, pessoal minha, particular minha, que eu tenho sobre esse assunto, né? Mas o que eu tinha comentado agora por último ali, de dizer que eu gosto de tomar as decisões de forma calma e tudo mais, e não sob pressão, né? Eu acho que é uma coisa muito adequada tu decidir as coisas antes que elas aconteçam, né? Também é um negócio que eu sempre tentei fortificar dentro de mim, porque dizem que a maioria das coisas assim que tu as atitudes que tu toma, tu já tomou decisões sobre ela previamente, sabe?
por exemplo, assim, raramente qualquer decisão que tu toma que parece que foi um impulso é algo que tu nunca tinha pensado, sabe? Basicamente, o teu cérebro já calcula como que ele vai reagir em cenários específicos, sabe? Sendo mais específico, como você falar, por exemplo, assim, sobre um assalto, sabe? Raramente vai ser uma decisão que tu tá realmente tomando lá na hora, quando tu vai abordar um assalto. O teu cérebro meio que ele já tem uma inclinação a fazer uma das duas coisas baseado nas tuas crenças antes daquele momento ter chegado lá, sabe? É tipo a noção, assim, de agredir ou não agredir os outros, sabe? Raramente vai ser uma cena, vai ser um momento de tensão que vai desencadear uma situação agressiva, a não ser que tu já tenha, né, decidido que tu pode agredir alguém se rolar tal circunstância, sabe? Então é por isso que também tem questão de mentalidade, questão de hábitos, sabe? É realmente a hora das decisões que tu toma, que pode ser considerada impulsiva, né? Por exemplo, ser infiel, por exemplo, questão de infidelidade, essas decisões também quase sempre foram tomadas antes, sabe? Mas, né, acho que nem devia ter mencionado esse negócio de fidelidade, tipo, sem ser para comentar aprofundadamente sobre ele, mas eu acho que eu vou fazer isso um dia que eu compartilhar outra música que tem uma letra sobre esse assunto, que daí já fica mais fica um pouco mais encaixadinho, bonitinho, né? Mas, de qualquer forma, tipo, fidelidade meio que todo mundo já tem suas opiniões a respeito, sabe? Eu posso deixar para comentar em qualquer outro programa, sabe? Não precisa ser especificamente nesse agora, porque eu já tinha separado alguns tópicos que seriam, digamos assim, o que eu imagino que ia girar em torno disso, esse programa, porque eu vou realmente debater não, né? Eu vou realmente discutir com quem? Com os fantasmas que estão na minha volta, né? Mas eu vou dissertar, vou elaborar, vou discorrer a respeito de uma questão bem específica, mas em várias partes diferentes que ela se manifesta. Então isso aqui pode render o resto do programa inteiro, digamos 1 hora de papo daqui em diante sobre um assunto que é a parte da sexualização. E sexualização daí em todas as formas, em todas as mídias, em todos os jeitos, né? Mas eu vou falar sobre a ideia de que eu acredito que nós, e quando eu digo nós, eu quero dizer que pessoas que cresceram nos anos 90 e anos 2000, a gente passou por um momento da sociedade em que a sexualização estava ainda mais aflorada, e não que hoje em dia ela não esteja na internet, eu vou realmente tentar fazer um esforço para entender como que está hoje em dia, sabe? Mas agora quero dizer que fazendo uma retroanálise, sabe? Olhando com a minha perspectiva de hoje em dia de adulto, com as minhas informações, com os meus conhecimentos, e olhando para o passado, na realidade que eu cresci nos anos 90 e 2000, eu posso afirmar que nós crescemos num Brasil que estava hipersexualizando a sociedade, e isso incluía as crianças, né? Porque eu fui uma criança entre 93 e, sei lá, 2010, por exemplo. Eu saí 2010, eu saí com 17 anos, então especificamente dá para dizer que eu vivi a minha juventude toda entre, né, 93 e 2010, para ser assim, né, tentar botar numa grande escala, sabe? Mas é isso aí, entendeu? Então eu vou dissertar a respeito sobre essa ideia e por que eu me motivei, de onde que veio isso aqui? Veio através de um quase debate que eu tive com um amigo meu num grupo de Zap, né? Ele compartilhou uma imagem da Capcom, a Capcom é empresa de videogames e tal, de jogos de videogame mais especificamente, né? É a empresa por trás do Street Fighter e várias outras franquias, mas por que eu falei Street Fighter? Por causa que ela compartilhou uma imagem de um personagem do Street Fighter no Twitter, tipo, a Capcom japonesa compartilhou essa imagem no Twitter lá, perfil japonês deles, sabe? Compartilhou uma imagem de uma personagem do Street Fighter, acho que era a Juri, com um biquíni, assim, uma imagem sexualizada, basicamente, sabe? Era um biquíni, uma imagem tipo, de hentai não, porque não tava, pode dizer que era hentai, mas não era explícito, sabe? Ela tava de biquíni natalino, sabe? Uma temática natalina, assim, praticamente uma light porn, sabe? Porque não era explícito, não tinha nudez explícita, mas era praticamente, em vez de ser uma modelo humana, era um modelo personagem sendo Natal, né? A Capcom fez isso, o meu amigo compartilhou e fez um comentário a respeito disso daí, de que falou, se tivesse sido aqui no Ocidente ia dar um monte de discussão. E já fiz o comentário de que eu falei, que foi uma postagem bosta da Capcom, mas, né, nada de surpresa da parte da Capcom. Daí meu amigo falou assim, como assim agora tu
ficou puritano, tu não aceita mais esse tipo de coisa. E daí eu falei pra ele, eu não vou falar isso contigo se tu não quiser conversar sério sobre essa pauta. O assunto morreu ali, não fomos pra frente. E daí eu pensei muito sobre esse tema, porque eu tinha muita coisa pra falar sobre isso. Porque, né, a verdade é que eu tenho uma relação muito complexa com essa questão de sexualização, porque realmente acho que tem várias questões diferentes para ser analisado sobre esse papo de sexualização, sabe? Podemos analisar a sexualização tanto assim em mídias variadas como assim filmes, jogos, desenhos e programas de televisão variados, sabe? E tudo mais. E até outros elementos da nossa sociedade real mesmo, sabe? Sobre questão musical também. Então, pô, tem muita coisa para falar. Eu vou ter que ver como que eu vou começar a falar desse tema, mas vamos começar pela parte mais, para mim, que é a parte mais, assim, importante desse estudo, assim. Olha, eu acredito que nós crescemos numa geração que a sexualização tá fora de controle, sim, entendeu? Que várias coisas que a gente fez que eu acho que precocemente estimulou, incentivou crianças antes do período de maturidade sexual já ter pensamentos a respeito de práticas sexuais, entendeu? E eu acredito que isso deve acontecer em questões da sociedade como um todo, da cultura como um todo, sabe? Daí, em primeiro lugar, eu tô realmente usando a minha capacidade de me recordar de como eu me relacionava com essas ideias. Então, eu me lembro que quando eu tinha, assim, pouca idade, sabe? Na primeira série, já com 7, 8, 9 anos de idade, eu lembro que nessa fase daí da minha vida, eu já estava começando a ter pensamentos relacionados a questões sexuais, e não porque eu tinha desejos sexuais, mas é porque eu não tinha, realmente nessa fase ainda não tinha desejos sexuais como eu teria na minha adolescência, sabe? Questão hormonal e tudo mais, e querer praticar sexo realmente, sabe? Mas a minha cabeça já era ligada nesse assunto, e eu sou obrigado a achar que esse estímulo veio do resto do mundo, sabe? Eu não acredito que até em primeiro lugar, eu sabia que outras crianças também eram, porque isso sempre foi assunto, pelo menos na vida dos rapazes. Outra coisa que pode ser meio distante, talvez meninas não tenham vivido no mundo que elas eram tão sexualizadas, ou elas sentiam tanto impulso sexual, aí teria que ter outras mulheres para falar bastante sobre esse tema aqui e opinar, né? Mas eu me lembro que entre os rapazes, entendeu? Na primeira, segunda, terceira série, uma visão sexualizada das coisas e heteronormativa, tipo assim, de homens ter que ir atrás de mulheres e agradar o sexo feminino e pegar mulheres, entre aspas, entre várias aspas, que eu sei que tô falando de crianças, já estava ali instaurado. E quando eu vou refletindo assim, tá, de onde é que veio esse impulso? Então, se não era de dentro de mim, porque eu ainda não tinha desejo sexual, de onde é que estava vindo? Quem é que estava me incentivando essas coisas? Aí, tipo assim, eu entendo aquelas questões assim, até pessoais dentro de casa, sabe? Mas dentro da minha família, não é como se honestamente, a minha mãe e meu pai, eles não eram muito ativos nessa questão, sabe? A minha mãe com certeza deve ter feito alguns comentários, tipo assim, de parzinho romântico entre eu e alguma menina que era filha de alguma amiga dela, sabe? Algum desse tipo de comentário eu devo ter ouvido da boca da minha mãe, porque eu me lembro de coisas desse tipo, sabe? Mas não era um bagulho tão incisivo, sabe? Não é como se a minha mãe me incentivasse a perseguir o sexo feminino, entendeu? E o meu pai, de modo geral, eu também imagino que, né, ele deve ter feito comentários desse sentido, sim, também, enquanto eu crescia, mas honestamente eu não me lembro de algum momento específico do meu pai me incentivando tanto quanto eu já vi outras situações, sabe assim, não é como se meu pai falasse muito que eu deveria ter esse comportamento. Só que nem então onde é que tá vindo, né? Eu acredito também, claro que tinha a pressão dos próprios grupos das crianças se organizar para fazer isso, mas onde é que essas crianças recebiam esses impulsos? Em parte eu acho que era da cultura de modo geral, sabe? Tirando os possíveis pais dentro de casa que incentivavam seus filhos a serem assim e ter essas condutas que eu não descarto, tem várias coisas da nossa cultura que eu enxergo que claramente influenciaram eu e vários outros rapazes a ter uma percepção, eu diria assim, uma obsessão relacionada à sexualidade antes da hora, sabe? Como, por exemplo, assim, vamos falar sobre o fenômeno que foi tiazinha e feiticeira, sabe? Vamos falar honestamente real sobre isso daí. Cara, hoje em dia, que eu sou um homem adulto, e eu me lembro da minha infância, e eu me lembro que tinha chiclete com esse tipo de conteúdo, tipo, produto direcionado pra criança, sabe? Aí, isso aqui eu quero que vocês realmente reflitam, sabe? Se tu nunca pensou assim, se tu é um homem com uma idade parecida com a minha, ou um pouco mais novo, um pouco mais velho, tu se lembra desses chicletes daí, por exemplo? Sabe? E eu me lembro que eu comia esse chiclete, eu me lembro que tinha caderno, tinha vários produtos endereçados a crianças, sabe?
Tipo, a grande maioria é meninos, por questões óbvias, entendeu? Porque, né, não é como se muitas meninas gostassem da tiazinha e da feiticeira, talvez tivessem gostado também um pouco, sei lá, mas talvez meninas que fossem bissexuais ou lésbicas, né? Por razões óbvias. Mas pense, agora pense nesse negócio daí, tipo, esquece aquele papo assim, geração mimimi. Não, mano, realmente, reflete sobre essa questão. Tu acha real que era a melhor coisa que tu podia estar mostrando e colocando em produtos direcionados para criança, realmente para criança de 7, 8, 9 anos? Tu acha que teu filho ou tua filha que seja, deveria estar comprando um produto que era feito, sabe, para criança com... Cara, a personagem da tiazinha era basicamente uma dominatrix, sabe? Uma personagem de sadomasoquismo de... Cara, erótica, sabe? Simplesmente um personagem erótico, para não dizer... Tipo, não dá pra dizer pornográfico, sabe? Mas erótico, sabe? Tipo... Faz sentido, que tipo, mano, olha que absurdo, isso daí aconteceu, foi realidade, tipo assim, quando eu penso sobre isso daí, mano, era real, tinha chiclete, tinha caderno, tinha vários produtos de umas mulheres, tipo, fazendo posições sensuais com roupas minúsculas, sabe? E isso era o normal e era vendido assim e tal. E claro que foi, até onde eu sei, foi por isso que foi problematizado e foi por isso que sumiu. Porque, né, depois de algum tempo nessa loucurada, pessoas mais esclarecidas foram comentar sobre isso. Cara, eu vou te dizer que pra mim isso daí é uma coisa boa e espero que nunca mais volte. Tanto é que nunca mais aconteceu, entendeu? Se tu que tá me ouvindo, tu se lembra dessa época que tu achava que tinha sido bom, cara, eu tento te... Eu te convido a refletir sobre vários pontos da sociedade que, tipo assim, não é sobre se tu gostava ou se tu não gostava. Realmente, eu te pergunto, tu acha que fez bem, sabe? Tu acha que um rapaz de 7, 8, 9, 10 anos deveria estar recebendo esse estímulo e influência? E eu não tô dizendo que foi isso daí que fez os rapazes serem obcecados por sexo, que eu tô falando. Isso daí é um ponto, sabe? Um ponto que eu tô mostrando, sabe? Então, tipo assim, cara, eu não sou nada. Eu não tenho problema nenhum em sexualização em produtos para adultos. Mas agora, quando eu me lembro que isso daí não era um produto para adulto, e tipo assim, né? E várias outras questões. Eu sei que quando eu for entrar nesse tópico, eu vou estar mencionando vários outros produtos. E o ponto é que, tipo, eu acho que tem uma questão de faixa etária, sabe? Tem uma questão de momento e tudo mais. Eu acho que, né, um produto que vai... Tipo, um jogo que vai ser jogado por adolescente já é outro tipo de material, tem a psique mais formada. Mas agora, pra criança mesmo, eu não sei se tu precisa estar fazendo um produto que é, tipo, realmente destinado pra criança, sabe? Quando eu digo criança, sei lá, abaixo de 10 anos, sabe? E precisa especificamente ter uma sexualização, sabe, assim, escancarada, sabe? Eu não sei se tu precisa. Foi por isso que foi a minha reflexão sobre a questão da Capcom, sabe? Tipo, no Natal, sabe? No Natal, a data, assim, global, sabe? Tem alguma simbologia para todo mundo no planeta nessa data, hoje em dia, basicamente. Aí uma empresa de videogames, que pode ser seguida por qualquer tipo de pessoa, na cabeça do cara que vai fazer o marketing, vai fazer a promoção natalina, ele pensa que a coisa mais natalina que ele pode compartilhar é uma personagem 2D com uma bunda empinada, sabe? Tipo assim, é desse tipo de coisa que eu questiono, sabe? E não é sobre o direito de compartilhar essas coisas, tá ligado? A maioria das conversas que eu tenho comigo mesmo, né? Os meus debates ideológicos mentais já estão muito além do pode ou não pode fazer. Cara, poder pode fazer tudo. Eu tô no debate do isso serve pra quê? Pra algo bom e pra algo ruim. Porque, né? Eu vou sair um pouco do Brasil, vou fazer uma viagem no tempo, depois eu vou voltar pro Brasil para voltar a problematizar a nossa cultura, que eu tenho mais coisas para falar que isso justifica o meu argumento de que a gente cresceu numa sociedade que fez as crianças ficarem obcecadas por sexo antes da hora, né? Mas agora, indo pro Japão, vamos fazer uma... por que eu quero ir pro Japão? Para fazer uma crítica sobre isso, entendeu? A sociedade japonesa é muito foda e eu mesmo já paguei vários paus para ela, mas uma crítica que nós podemos fazer, e quando eu digo nós, quero dizer eu, porque talvez outras pessoas não se sintam confortáveis para fazer, mas eu me sinto, né? Porque eu sou a pessoa que opina sobre aquilo que eu quiser. Então, vamos falar sobre o que eu acho que o Japão não é exemplo, sabe? É justamente essa cultura, assim, de hentais ser completamente, assim, tipo... Mais uma vez, não sobre poder ou não poder fazer, sabe? Até porque eu também já consumi hentais, eu acho, tipo, eu não tenho problema nenhum que exista pornografia adulta desenhada para adultos que querem consumir. Beleza, só que eu quero dizer que a relação que os japoneses têm com o hentai e produtos nessa linha, sabe? E não dá pra negar que já é problemática. A velha questão, assim,
dos desenhos famosos loli, sabe? Pra vocês terem uma ideia, por que isso daí gera tanto debate, gera tanta polêmica? É porque no Japão meio que não tem, tipo assim, tu pode fazer cenas de pedofilia desenhadas, né? Tu pode desenhar uma personagem menor de idade transando com um homem adulto, porque, tipo assim, não existe pedofilia contra um desenho, sabe? Tipo assim, não tem como alguém ser incriminado. E tem várias outras questões que tu pode, tipo assim, tu pode suavizar aquela história por dizer, tipo assim, é um demônio de 450 anos fudendo com um cara de 25, sabe? Então não é uma criança. Mas ainda assim, tu tá desenhando um personagem que é uma criança, né? Então essa é uma coisa que problematiza, porque, tipo, parte da sociedade japonesa, né? Eu só queria um comentário para as pessoas gerarem uma cultura de ódio aos japoneses, mas eu quero dizer que eu acredito sim que parte da sociedade japonesa utiliza desse tipo de liberdade artística para deliberadamente promover uma cultura assim de erotização de crianças, sabe? Realmente eu acredito que muitos pedófilos se beneficiam do fato de que no Japão não há leis contra isso, e ao mesmo tempo que eu não sei como é que tu faria, realmente eu não sei o que tu vai botar, sabe? Por que tu começa a definir? Essa própria questão de LOL é um bagulho complicado, porque tipo assim, o que seria necessariamente uma mulher com traços de criança, sabe? Quando tu pensa, tipo assim, existem mulheres que realmente são muito baixas e realmente parecem que tem uma cara muito mais jovem, tipo, e essas mulheres também precisam, tipo, ser sexualizadas, sabe? Não é porque uma mulher tem 1,50 m e traços que tu pensa que ela parece uma adolescente, que ela não deve ser, tipo, todos os homens do mundo devem virar a cara pra ela, não, se eu ficar contigo você é um pedófilo. Então, tipo, eu entendo que tem várias nuances nessa questão que dá pra te pegar e torná-la mais profunda e deixar claro que não tem uma decisão fácil. E realmente eu não sei como é que a decisão que tu fala assim, vamos proibir desenhos que pareçam tipo, realmente é complicado, sabe? Mas eu quero te dizer que não dá pra pegar e simplesmente ignorar o que tá acontecendo, sabe? É o tipo de coisa que tu não pode ver. Mano, a gente tá criando uma sociedade que os caras estão se sentindo confortável pra, na cara dura, ficar criando material pedófilo, propagando e vendendo, porque vende, entendeu? Então eles estão criando uma cultura de pedofilia socialmente aceita, sabe? Desde que seja em desenhos e não em imagens de pessoas reais, sabe? E isso daí, será que é bom para a sociedade? Entendeu? Esse também é outra pergunta. Será que isso daí é bom? Será que os pedófilos poderiam consumir pedofilia desenhada é melhor? Isso beneficia ou não beneficia? Será que isso evita que eles cometam crimes? Entendeu? Vários desses debates eu não tenho resposta final, mas eu quero te dizer que dá pra dar. Essa é uma coisa que eu consigo observar de lado de fora do Japão e ver que é uma loucura, que é um absurdo. Se eles não têm autocrítica, se não tem ninguém levantando esses pontos, eu do lado de cá olho e penso, mano, é absurdo algumas coisas que vocês acham que é normal. E aqui no Brasil também, como por exemplo, chiclete. Chiclete nos anos 90 com, né, ícones eróticos sendo vendido para crianças, né? Mas vamos voltar para várias outras coisas. Vamos voltar para a famosa banheira do Gugu, entendeu? A banheira do Gugu acho que é o mesmíssimo exemplo, sabe? É o mesmíssimo exemplo. Eu realmente acho que esse tipo de conteúdo que não era um canal, entendeu? Mas a gente veio nessa geração que essa, tipo, a sexualização do corpo feminino era muito normal, muito escancarada, em momentos que, tipo assim, não tinha menor critério, sabe? Não tinha menor, tipo assim... Tipo, era 6 da tarde ou 4 da tarde, tava aparecendo o tipo de imagem, sabe? Sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo de indicação. E eu acho que é dessas imagens daí e dos outros elementos culturais que eu não descartei, que são os familiares e os homens e as mães que propagam o instinto de incentivar os seus filhos a terem essa propensão a buscar o sexo feminino, mas eu vou dizer pra vocês, eu cresci numa sociedade que eu identificava eu e os outros rapazes como obcecados por essa questão de sexualidade muito antes da hora, sabe? Tipo, simplesmente porque, né, a gente sentia que a gente deveria fazer isso e vivia buscando isso, e na minha opinião isso não é sadio, isso não é normal, entendeu? Eu não acho que uma criança que não estivesse recebendo esse tipo de estímulo, esse tipo de influência, estaria fazendo isso, sabe? Eu não acho que era, honestamente eu não acho que era normal, de verdade eu acho que era um efeito de uma sociedade deturpada, sabe? Era um sinal, um sintoma de uma sociedade que estava pegando e fazendo com que certos produtos, certos conteúdos chegassem até os jovens antes da hora, digamos assim, entendeu? Então, assim, eu realmente acredito que a sexualização
não é um negócio assim que eu tô pregando realmente assim, não tenha produtos com viés erótico, ou não tenha produtos assim. Até porque nesse programa nem eu falo de pornografia, porque eu acho que dá pra fazer um programa específico só de pornografia, porque é um assunto muito polêmico e muito conturbado. Então eu tô falando de outras sexualizações, sabe? Em outras mídias, em outras formas de entretenimento. E daí eu vou trazer assim, para outros elementos culturais, sabe? Eu vou falar de coisas que existiram naquela época, existem até hoje em dia, e coisas que não existiam quando eu estava crescendo, existem até hoje em dia. Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa especificamente dessa fase da minha infância. A gente pode pegar assim e mencionar várias questões assim, musicais, né? Mas uma coisa que para mim é uma coisa que não ser mencionada, para mim, seria tipo assim, ignorar o elefante na sala, né? Mas eu vou dar um exemplo de outra coisa, assim, que eu acredito que se enquadra nessa questão, sim, que eu acho que deve ter contribuído para essa noção, né? Sexualização precoce, e hoje em dia continua propagando também, que é sobre o funk, entendeu? E aqui eu já vou deixar bem claro, só para não ter qualquer dúvida, não tem nada a ver com aquela coisa assim de o velho clássico de argumentação contra o funk. Funk é merda, funk é bosta. Eu ouço funk em festas, em contextos que tem a ver, sabe, com gente pra curtir. Eu não tenho problema nenhum de curtir funk, mas agora, uma coisa que eu não tenho como negar é que funk pra mim é um conteúdo erótico, entendeu? E um conteúdo explícito. E eu tendo noção de como funciona a formação de uma cabeça, de uma criança, de um jovem, entendeu? De um adolescente. Então, tipo assim, eu não posso dizer para vocês que no dia de hoje eu acho que um jovem crescer ouvindo desde sempre, normalizando, e eu sei que é muito mais complicado, entendeu? Porque, tipo assim, música vai escutar na rua, vai escutar os que os amigos estão ouvindo. Então, tipo assim, olha, eu não tô dizendo que vai ser fácil, eu também não é uma coisa assim, boicote ao funk. Real não é isso. Mas uma coisa que eu acho que é que faz parte do desenvolvimento da cabeça da criança, assim, entendeu? Eu acho que, assim como na nossa geração, tinha músicas também com conotação sexual, desde os anos 90, né? Nos anos 90 a gente ouvia música que falava de conotação sexual, desde coisas como Na Boquinha da Garrafa também, que era absurdo sim, as crianças estavam fazendo aquilo lá. Outra coisa que foi tudo uma cultura estranha das pessoas ver crianças dançando de boquinha de garrafa, sabe? E várias dessas coisas assim que foram normalizadas, tipo assim, que, cara, eu acho que tem coisas que é pra adulto, tem coisa que é pra criança, na real, na minha opinião é isso, entendeu? E o funk, ainda mais hoje em dia, o funk que ele foi se tornando cada vez mais assim, real, digamos assim, sabe? Ele foi estreitando digamos assim, o funk foi estreitando a distância do produtor de conteúdo com o brasileiro, entendeu? O que está sendo dito na música, o que está sendo representado na música, está cada vez mais sendo algo que é feito pelas pessoas que vivem aquilo lá, sabe? Então, tendo essa identificação tão clara com parte da população, entendeu? Eu acredito que se o cara ouve bastante funk todos os dias e quase todas as letras das músicas têm conteúdo explícito ou pornográfico, a maioria tem, entendeu? Ele tem como te dizer assim, não, isso daí não tá passando nenhuma mensagem pra cabeça do teu filho, sabe? Eu acho que tá, entendeu? Eu acho que vai tá... Por que eu tô falando isso? Porque, pô, também não dá pra ignorar o elefante na sala de que muitos funks falam sobre a letra de sentar e seus infinitos derivados, sabe? E, cara... Olha, pra mim, enquanto ser humano adulto, sou consciente, querer consumir isso daí, tranquilaço, entendeu? Sem moralismo, sem falso moralismo mesmo. Só que agora, né, se tu me dizer assim, Renan, tu acha que funk é erótico? Acho. Tu acha que funk é explícito? Acho, entendeu? Tanto acho que conteúdo erótico explícito é adequado para uma criança? Eu não acho. Então, né, esse ponto específico que eu tô destacando, sabe? Então eu acho que outra coisa que vai ser bom para a formação social do Brasil, talvez, sabe? Se a gente começar a associar o funk como um gênero adulto e ter esse tipo de responsabilidade, porque eu realmente acho que tem esse impacto, sabe? Eu não posso dizer para vocês que eu acho que não tem. E eu acho que o funk, no Brasil, ele ocupa essa posição de uma maneira bem distoante, sabe? Eu não acho que tem algum gênero que compete, tipo assim, que ao mesmo tempo que ele faz sucesso entre os jovens, porque o funk faz sucesso entre os jovens, tipo, é normal as batidas atraírem crianças, realmente crianças bem jovens, com pouquíssima idade, 4, 5, 6 anos. Só que, né,
A criança é muito atenta, a criança presta muito atenção nas coisas. E tipo, se tudo que teu filho escuta naquele funk, tu já conversou com ele, já jogou, filho, sabe o que quer dizer senta, 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 senta? Sabe, já explicou pra ele essas coisas? Porque cara, se tu não explicou, alguém já explicou, ele mesmo já inventou um simbolismo, sabe? Alguma coisa ele tá interpretando daquilo lá, e quanto mais ele envelhecer, mais ele vai buscar a resposta. Então, né, é realmente uma pergunta. Não tem nada a ver assim, de preconceito, é realmente uma questão pragmática da coisa, sabe? De reconhecer o impacto que cada influência tem, né? Pode vir a ter na cabeça, na formação da cabeça de um jovem, né? Então, o funk pra mim é outra coisa, e daí quando eu mencionei o funk, engloba-se daí todas as outras músicas, todas as outras faixas que tinham alguma espécie assim de apelo para crianças, mas também ao mesmo tempo também tinha uma questão assim ambígua com sexualidade, e eu não posso dizer, quando eu reflito sobre tudo isso daí, eu penso, será que essas coisas que aconteceram nos anos 90 e meio que não acontecem mais hoje em dia, entendeu? Eu não consigo te dar exemplos assim claros de produtos que misturam erotismo ou sexualidade ou sexualização e produto para criança, sabe? E honestamente eu acho que essa distinção não é errada, entendeu? Eu não posso dizer para vocês, entendeu? Mas daí agora para adulto que consumir um produto que tem esse tipo de viés, esse tipo de ideia, sabe? Eu vou até botar uma bola curva, entendeu? Porque eu vou dizer assim que eu não quero soar hipócrita, mas eu vou dar uma realidade. Eu tenho uma memória afetiva, só que eu não sei se isso é realmente ruim, eu não sei o quanto que isso daí pode ser ruim, prejudicial, mas eu vou compartilhar só para trazer realmente esse debate. Mas eu sei que na minha cabeça, eu sei não, mas eu imagino que eu tenho uma memória afetiva com a personagem aquela Jessica Rabbit, porque eu gostava, eu assistia, você já viu aquele filme uma cilada para Roger Rabbit, sabe? Who Framed Roger Rabbit em inglês, que era um filme que ele misturava desenho animado com atores reais, né? E uma das personagens de desenho animado que tem é a Jessica Rabbit, que é uma personagem que ela era famosa, tipo, fora desse filme também. Ela aparece em outras, sabe, em outras histórias, atua com outros personagens, assim, de desenho animado, sabe? E ela é uma personagem, assim, que, na minha opinião, hoje em dia que eu sou um adulto, sem analisar, eu acredito que ela tem um estilo de persona que eu acho interessante para histórias que eu não quero que elas sejam perseguidas e abolidas, que é tipo, é uma personagem que ela tem uma personalidade assim, de sedutora, sabe? O jeito que ela se porta, o jeito que ela fala. E eu não acho que isso tenha problema existir esse tipo de personagem, porque na verdade existem pessoas que são assim na vida real, né? Existem mulheres reais, seres humanos que andam e falam que elas têm esse personagem. Agem assim dessa maneira seductress, sedutora. É uma forma de agir, é uma forma, um comportamento que existe entre seres humanos. Então eu acho que tá totalmente ok personagens representarem esse tipo de estereótipo que existe na vida real, que a gente encontra de vez em quando, sabe? Só que o problema é que a Jessica Rabbit é uma personagem seductress numa história infantil. E eu acho, dentro de mim, eu acredito sim que a Jessica Rabbit tenha sido a primeira personagem de desenho animado que fez eu sentir atração, entre aspas, entendeu? Que é uma coisa que, né, meio que eu não sei como é que outras pessoas lidam com essa ideia, mas acho que hoje em dia muitas pessoas aceitam que tem gente que tem atração por personagem que não tem como tu se encontrar na vida real. Seja, tipo assim, um personagem de filme ou de série, que mesmo que seja um ator real, tem gente que gosta do personagem, sabe? Tem gente que não gosta do ator. Não gostaria de... Tipo, tu pode achar o ator bonito também e tal, mas quem atrai mesmo é o personagem fictício ali que não existe, sabe? Assim como o personagem de desenho. Então, eu tenho quase certeza que a Jessica Rabbit foi a primeira personagem de desenho animado que eu olhei, que não era tipo assim, essa personagem é bonitinha. Era tipo assim, eu olhava pra ela e ela falando e ela agindo e... sabe? Tipo, é um tipo de coisa que eu acredito que deve ter sido a primeira vez que uma personagem mexeu comigo dessa forma, e é que tá. E eu não sei se... como que isso se enquadra. Eu não sei se essa é uma boa ideia, se não foi uma boa ideia. Eu não sei se isso foi uma influência positiva ou negativa. Eu não sei... Como que essa possibilidade Tipo, possibilidade não, isso é um fato. Jessica Rabbit é uma personagem sedutora, sabe? Ela tem
Só que, tipo, claro que na história ela tá representando aquilo ali. E talvez esse filme não seja tão pra criança assim, talvez seja pra adolescente. E eu que assisti antes da hora também não sei, sabe? Porque tem a classificação indicativa. Tudo isso se resolve com uma classificação indicativa, sabe? Tudo isso que eu tô falando pode ser resolvido contigo fazendo um produto direcionado pra gente mais velha, sabe? A minha problematização era justamente essa forma irrestrita de sexualizar as coisas, sabe? Essa forma que o Brasil viveu nos anos 90, que era fazer produtos que parecia que era pra criança, mas ainda assim ia ter um monte de rabo, sabe? E produtos passando de tarde assim, e tal, sexualizando, e era uma coisa normal, sabe? E honestamente eu não sinto falta, tipo assim, de tudo quanto é programa tem que ter uma mulher gostosa dançando, tipo, a troco de nada, sabe? Tipo. E eu sei que hoje em dia ainda tem dançarina, tem alguma assistente de palco, eu sei que ainda tem, e tipo, não que tenha que desaparecer esse tipo de coisa também, mas tinha uma época que era totalmente só isso, sabe? Era tipo, a televisão era só isso o tempo inteiro, entendeu? E eu acho que esse tipo de coisa era cumulativo, entendeu? Com músicas, com filmes, com a sociedade, com tudo martelando, eu acho que era esse tipo de coisa que influenciava as crianças aí pra esse lado daí e tal. E daí agora, acho que eu já mencionei basicamente tudo que eu queria sobre essa parte específica, mas agora eu vou trazer eu vou modernizar esse assunto e vou trazer uma camada de pontos que eu acho que são ainda mais complexos, ainda mais difíceis de lidar, mais difíceis de navegar, umas águas mais conturbadas pra gente ter que lidar aí, mas né, tipo, até agora eu nem tinha especificado essa questão de sexualização, porque na verdade a gente cresceu muito vendo aquele termo assim, sexualização do corpo feminino, e a verdade é que a gente cresceu passando por uma sociedade que isso acontecia, sabe? O corpo feminino era utilizado como atrativo, como ponto de venda de produtos, de serviços, de marcas. A gente cresceu vendo isso daí. E, de modo geral, eu via também críticas a esse tipo de prática, esse tipo de conduta, sabe? E eu consigo entender como, né, institucionalizar para as pessoas que o corpo feminino é um atrativo comercial, de marketing, digamos assim, tem seu prejuízo. Só que agora, com o fenômeno da internet e com as redes sociais, eu não posso dizer para vocês que hoje em dia eu acredito que a sexualização é unicamente assim de marcas e empresas fazendo isso com o corpo feminino, porque na verdade eu acredito que, e daí também eu vou deixar bem claro que isso aqui não é uma crítica, é uma observação, uma constatação de um fato, entendeu? Na minha opinião, acho que é inegável dizer que, tipo, o padrão das mulheres sexualizarem seus próprios corpos não desapareceu. A diferença é que agora, hoje em dia, a mulher tem a opção, por escolha, por vontade própria, sexualizar o seu corpo. E quando eu digo isso, assim, cara, é realmente assim no questão assim, das redes sociais, sabe? Seja numa timeline de Facebook ou de Instagram, sabe? Eu realmente acredito assim. E daí nem vou. Não sei se é dessa vez que eu vou tentar. Que eu vou abrir a lacuna assim pra conteúdo erótico que mulheres vendem, os famosos packs, sabe? Mas acho que eu vou deixar isso aqui quando eu falo do capítulo de pornografia, porque é um nicho de pornografia, sabe? Mas agora, sem questão pornográfica, sabe? Simplesmente o fato de que mulheres expõem seus corpos em redes sociais. E quando eu digo sexualizando, é que eu quero dizer que, tipo assim, quando é uma foto propositalmente feita pro fato para expor o corpo dela com um caráter assim, como posso dizer assim, num... Acho que procurar bem o termo exato para conseguir simplificar. Mas com caráter assim, tipo, porra, tá mostrando o corpo dela, tu entende que o objetivo é estar mostrando partes sensuais, ou no mínimo, assim, não vou nem dizer necessariamente erótica, sabe? Mas, porra, de vez em quando fica difícil de ilustrar, mas quando você sabe, porra, quando a mulher coloca uma foto que especificamente está mostrando bastante a bunda dela, ou um decote muito exagerado, sabe? Tu não pode me dizer que essa imagem não foi colocada com uma intenção de se sexualizar, sabe? Tu não pode me dizer que, tipo assim, não, eu quero colocar uma foto minha e eu quero que as pessoas notem o meu sorriso, sabe? É aquele clássico meme, assim, cortei o cabelo, gostaram, tipo, sabe? Por que as mulheres começaram a fazer isso? E eu não tô criticando o ato das mulheres estarem fazendo isso, eu não tô vindo com aquele moralismo machista antiquado, tipo assim, a mulher tem que se dar valor. Não, negativo, entendeu? Eu, enquanto um homem adulto, consciente das minhas capacidades mentais, sabe? Eu vou dizer pra vocês que eu gostando de corpos femininos, achando bonito, achando sexy, pra mim é interessante, é legal ver mulheres expondo seu corpo. E quando eu digo expondo, não é tipo assim,
explicitamente, sabe? Mas seja com um biquíni ou com um short, ou simplesmente com uma roupa que tu vê que tá mostrando o corpo dela e tu consegue enxergar com clareza, não é? Tipo assim, ela não tá se ocultando, ela não tá fazendo questão de mostrar uma foto que mostre só o rosto, sabe? Enfim, é uma imagem claramente assim, pode chamar de empoderamento, mas também eu acho que é de sexualizar, sabe? A partir do momento que o foco daquela imagem é uma parte do corpo feminino que é a bunda, por exemplo, que com certeza é uma parte que foi sexualizada pelos homens, entendeu? Que colocaram a bunda feminina em evidência. Só que agora é o seguinte, sabe? Não adianta ficar nesse discurso o resto da vida, tipo, pode ter sido uma escolha patriarcal, pode ter sido um homem que há muito tempo atrás decidiu que, vamos começar a vender produtos com a bunda feminina. Mas a verdade também é que eu não sei, sabe? Eu já cresci no mundo que nós, enquanto brasileiros, enquanto sociedade, nós já vendíamos e já entendíamos que a bunda, sabe? Especificamente a bunda feminina, a bunda bonita feminina é um atrativo, sabe? Era colocado em comerciais, era encontrado em programas variados, e hoje em dia mulheres anônimas, entendeu? Sem estarem promovendo uma marca, ainda assim elas gostam de se promover à custa do seu próprio corpo, sabe? Expondo e compartilhando, digamos assim, entendeu? Então, cara, se foi um homem que decidiu que a bunda da mulher tinha apelo, ou se foi uma mulher mesmo, seja lá quando, em algum momento da história que ela descobriu, com a minha bunda eu consigo chamar a atenção dos homens e consigo, né, direcionar o interesse deles para determinado assunto, para determinada questão. Cara, eu não sei como que se organizou isso, mas o ponto é que a gente tá vendo que é uma escolha individual, sabe? Não é uma escolha, tipo assim, algum homem, alguma empresa, alguma marca pressiona as mulheres a se expor. Pode ser o patriarcado como um todo? Cara, pode ser, entendeu? Isso daí não é o ponto que eu tô levantando aqui. O fato é que mulheres se sentem confortáveis para se expor, mulheres sentem confortáveis para se sexualizar por escolha própria, sabe? Por ninguém ter forçado ela a expor aquilo lá, ela que decidiu, porque por uma série de razões que ela achou que seria pertinente, ela tá compartilhando aquela imagem, mas então, tipo, considerando que as redes sociais não necessariamente têm um filtro, sabe? As redes sociais são navegadas por pessoas variadas, de idade variada e intenção variada, sabe? Né? Eu particularmente eu reflito, eu imagino o quanto que talvez essa sexualização moderna, essa sexualização, tipo assim, não comercial, não imposta pela mídia, mas imposta pelas próprias pessoas que, enfim, foram se acostumando com o algoritmo, foram entendendo que não tem um problema, foram desproblematizando o ato de se expor. Mas a questão é, eu não estou problematizando o ato de se expor, eu estou refletindo o que isso realmente passa de mensagem, como é que as pessoas realmente captam essa noção, sabe? Eu vou dizer para vocês, sabe? Quando eu comecei a utilizar a internet na minha adolescência, que é aquela parte que eu estava mais em ebulição, assim, em questão hormonal, sabe? Digamos que eu comecei a ter a internet dentro de casa quando eu tinha 14 anos, né? Então, digamos que entre os 14 e os meus 17 anos era a minha parte de mais adolescência mesmo, sabe? Na minha opinião, pelo menos uma autoanálise sem ter feito testes. Eu imagino que entre os meus 14 e meus 17 era a minha parte com os hormônios mais à flor da pele, né? Com muita libido e tesão descontrolado, qualquer coisa era motivação para ter uma ereção, por exemplo, sabe? A troco de nada e qualquer motivo, praticamente. E nessa época eu já tinha acesso à internet, já tinha conteúdo pornográfico variado, mas uma coisa que eu não tinha ainda nessa época específica, sabe? Entre, sei lá, 2008 e 2011, várias dessas redes sociais e vários desses costumes não tinham, sabe, assim, não era padrão, sabe? Por exemplo, assim, no Orkut, eu não vou dizer pra vocês que no Orkut era normal eu ver o mesmo tipo de foto que eu enxergo em timelines de Instagram e até do Facebook também, entendeu? Ou nos stories também, esse tipo de conteúdo, sabe? Eu não vou dizer pra vocês que era tão comum, mas agora, hoje em dia, eu vou dizer pra vocês que é normal, tipo assim, cara, e não é só seguir conteúdo, tô falando de se uma mulher anônima mesmo, sabe? Não é uma guria que tá querendo vender pack, não é uma guria que faz nada, é só uma mulher normal, ela vai pra uma praia, ou ela vai pra uma piscina, ou ela simplesmente gosta de postar alguma foto que dá pra ver que ela tá expondo mais carne do corpo dela, sabe? É perfil psicológico, independentemente da razão. Então quer dizer que hoje em dia é muito comum, é normal as mulheres variadas querer expor seus corpos por aí, sabe? E daí eu fico me perguntando como é que é pra mente de um adolescente que usa a internet hoje em dia, sabe? Porque, né, eu me pergunto, e não necessariamente só adolescente, mas até um jovem, eu não sei o que um jovem, 7, 8, 9 anos, entendeu? Que ele frequenta redes sociais, eu também nem sei se é adequado ou não é adequado, eu tô fazendo exercícios reflexivos variados, sabe? Mas um rapaz com 7, 8, 9 anos que tem internet, que ele frequenta redes sociais, ele tem amigos, que pode ser, tipo assim, até
mulheres normal da vida dele, sabe? Professoras ou colegas ou gente que mora no prédio dele, sabe? E daí ele tá navegando pela internet e quando vê ele começa a receber esse conteúdo que, né, eu não defino como pornográfico, mas eu defino como erótico, sabe? Pra mim é a mesma coisa, é praticamente o critério da tiazinha lá que eu falei no chiclete, a diferença é que antes meio que não tinha essa opção, entendeu? Não é como se um rapaz, sabe, qualquer conteúdo que fosse erótico ou pornográfico, tu tinha que conseguir com um esforço maior do que simplesmente estar nas redes sociais, sabe? E a mesma coisa, que a pornografia até acho que é mais fácil pros pais conseguirem filtrar o conteúdo, sabe? Eu acredito que, tipo assim, se tu não quer que teu filho consuma conteúdo pornográfico antes da hora, além de ter uma certa noção de onde com que ele tá, com quem que ele anda e qual o espaço, quanto tempo ele passa longe de ti, tendo acesso à rede, né? Mas uma forma que tu pode fazer isso, acho que é simplesmente usar aquelas formas de bloquear, né? Pelo menos dentro da tua casa, tu pode ter certeza de que teu filho não vai estar assistindo pornografia. E tipo, que eu falei, não queria estar falando sobre esse tema, mas acho que a parte do erotismo meio que entra um pouco junto, sabe? Mas eu quero te dizer que eu entendo que algum dia o adolescente vai fazer essa descoberta sozinho e ele vai conhecer a pornografia, ele vai se masturbar. Mas tô realmente falando que, tipo assim, eu praticamente não gostaria que meu filho de 7 anos acessasse um site pornográfico, porque, né, por várias questões psicológicas que eu tô defendendo aqui, tô defendendo, no caso, sendo contra elas, né, sobre esse tipo de influência tão cedo na mente de um jovem, entendeu? Tu pode controlar, acredito que seja mais fácil tu impedir que teu filho ou tua filha tenha acesso a conteúdo pornográfico. Mas agora, esse tipo de conteúdo erótico que não é pornográfico, sabe? Como é que tu pode necessariamente impedir? Meio que tu não pode, sabe? Meio que isso daí não é algo que tu possa controlar, a não ser que realmente fosse a gente começasse a separar redes sociais por idade, sabe? Tivesse, né, o Facebook não aceitasse jovens, o Facebook não aceitasse fakes, por exemplo, também, sabe? Porque o fake é outra coisa, né? O jovem pode ser através do fake. Aí tem um monte de pessoa que não bota o perfil bloqueado, perfis variados podem seguir ela, mesmo que não seja amigo dela, sabe? Sendo uma criança, um jovem. Então eu me pergunto se isso. Eu me pergunto, não, eu já tenho certeza que deve ter um monte de jovem, um monte de rapaz que já se acostumou a sexualizar corpos de mulheres adultas, tipo, que se expõem regularmente, ocasionalmente. E eu não sei se isso é saudável para aquele rapaz, sabe? Não sei se é saudável pro o garoto de 7, 8, 9, 10 anos ficar acompanhando postagens, publicações de mulheres adultas, entendeu? E poderia ser o oposto também, entendeu? Eu me foquei nesse viés, assim, porque é o que eu acho que eu tenho mais noção de que quando isso me afetou, sabe? Agora, a sexualização dos corpos masculinos, eu até posso abrir, assim, uma outra lacuna, um parênteses sobre esse assunto, porque eu realmente acho que é muito diferente, tem vários pontos diferentes que podem ser abordados, sabe? Em primeiro lugar, eu não, tenho certeza absoluta que a sexualização dos corpos masculinos não acontece da mesma forma, sabe? O que não quer dizer que o homem não seja objetificado pela mulher. Isso daí eu acredito, sabe? Eu acredito que em questões assim, a níveis pessoais, na vida real, eu acredito que as mulheres sim objetificam o corpo masculino em várias questões, por várias partes, em vários assuntos, sabe? Mas agora, em questão assim, de produto, realmente não dá para dizer que tem a mesma. É tão comum assim, entendeu? Que as marcas, as empresas, enfim, enxerguem o corpo masculino, sabe? Independentemente de que padrão que seja, como um produto de venda, só como um selling point, sabe? Não é comum, tipo assim. Tu nunca via, sabe? Não que não tenha homens que estão naquela posição lá por causa do corpo dele, que pode ser atlético, que pode ser bonito, mas é bem diferente, sabe? Eu acho que a pessoa querer comparar e dizer que tipo, um homem gostoso, entre aspas, recebe o mesmo fluxo de trabalhos e isso daí, tipo, agora que eu vi que essa minha explicação pode até parecer que é benefício para as mulheres. Eu não acho que seja um benefício, sabe? Mas eu quero dizer que a sociedade se organizou e funcionou dessa forma, sabe? Só que chegou um ponto que daí, saindo da parte, né, mercadológica e vindo para a prática, eu também não acho que os homens também têm esse costume claro de estar sexualizando os corpos deles, justamente porque tem várias questões, sabe? Eu acho que eu vou ter que trazer um pouco assim para um debate mais específico, mas é que, como eu tô entrando nesse tema, eu me lembrei desse assunto, é tipo assim, uma lógica que eu não discordo, mas ao mesmo tempo eu não acho que ela fale só, que ela englobe toda a verdade, sabe? Muita gente aponta que, tipo assim, padrões estéticos masculinos que as pessoas estão acostumadas a reconhecer e a aprovar, como por exemplo agora que eu falei assim, um homem gostosão, sabe? Que poderia ter sido aquela construção do homem forte e atlético. Muita gente fala que esse padrão masculino daí
foi criado para agradar homens e não foi criado para agradar mulheres, sabe? O exemplo clássico é tipo assim, o Super-Homem, que desde sempre ele tinha um corpo atlético, e o Super-Homem nunca foi um personagem idealizado para o público feminino, entendeu? Então, já faz muito tempo que começaram a colocar no imaginário masculino popular a ideia de que um homem bonito tem um certo padrão atlético e estético, digamos assim, sabe? E que isso não necessariamente reflete os gostos e os desejos femininos, sabe? E eu posso concordar muito nisso daí também, só que eu consigo ver que, assim como o lance da mulher, tipo assim, olha, pode ter sido o patriarcado, entre várias aspas, que escolheu como que o corpo feminino seria bem recebido e ser bem visto, mas a verdade é que, querendo ou não, as mulheres abraçaram isso daí, entendeu? As mulheres, tipo, elas... agora, por vontade própria, elas reproduzem aquilo que antes as empresas faziam com cachê, entendeu? Basicamente isso. E agora, indo pro lado, assim, do lado masculino, dos corpos atléticos masculinos, não tá ali para agradar as mulheres. Em outras partes também eu vou dizer para vocês que eu não posso dizer que isso seja uma regra, sabe? Eu entendo que muitas mulheres podem não curtir o padrão atlético e podem não curtir esse padrão de super-herói, sem saber achar que isso daí não é o que atrai ela. Realmente acho que isso daí é legítimo. Só que agora, outra coisa que pode ter sido que originalmente essas obras do Super-Homem na história de quadrinho mirava só nos homens, só nos nerds, só no que um homem gostaria de perseguir, buscar, mas tem duas coisas. Em primeiro lugar, eu não acho que esse padrão veio, tipo, foi criado novo, eu acho que foi simplesmente como posso dizer assim, foram padrões que a gente sempre viu na ficção e também até na realidade, sabe? Dá pra se dizer que o corpo atlético sempre teve uma certa, assim, veneração em várias sociedades, em várias culturas e por várias razões. Por exemplo, assim, homens vistos como guerreiros por vários povos, eles tinham naturalmente um corpo atlético, porque, né, na condição que esse cara vivia e alguém que ia ter que participar de batalhas e confrontos, seja se fosse um guerreiro tribal de um império africano, sabe? Ou até mesmo um guerreiro grego, sabe? Um militar grego. O padrão do homem atlético já existia ali e tal, e ele era um objeto de desejo, sabe? E daí, né, se só atraía só homens ou só mulheres, eu não sei, eu não tava lá vivendo naquela época, sabe? Então é muito difícil dizer que, tipo, historicamente falando, homens atléticos nunca despertaram interesse feminino, sabe? Mas daí agora, outra coisa mais palpável agora, no século XXI, que eu posso dizer sem estar com medo de estar sendo injusto, é dizer que acredito sim que existe uma parcela de mulheres que se atraem por esses personagens, por esses corpos e por esse tipo de homem, porque eu tenho, tipo, exemplos o suficiente na minha vida, na minha bolha virtual privada e também outros exemplos, sabe? Eu vou dizer algumas figuras, por exemplo, se o Henry Cavill, vocês conhecem, já vou falar do nome do Henry Cavill, se eu dizer para vocês que mulheres não se atraem pelo corpo, pelo rosto e, enfim, pela figura do Henry Cavill, vocês acham que eu tô sendo desonesto ou acho que eu tô sendo honesto? Tipo assim, eu particularmente vejo muitas e muitas mulheres demonstrando aprovação pro corpo e pra aparência do Henry Cavill. Inclusive vejo muita mulher falando que ela não são dos homens fortões, só que o Henry Cavill é uma exceção. Sabe, é uma exceção, né? O Henry Cavill é o cara que, pra quem não sabe, ele fez o Superman, né? Tem feito o personagem de Superman nos últimos filmes. E além disso, recentemente também outra série que ele fez, que eu acredito que exemplifica muito como hoje em dia existe sim uma sexualização do corpo masculino e não que seja tão abundante, tão frequente, tão recorrente quanto fazem com o corpo feminino, entendeu? Eu não acho que seja. Só que agora, sabe aquela série The Witcher? Né? Eu ainda não assisti, mas eu vi muitas imagens na internet. Eu sei muito bem que a série não tem problema em explorar o corpo. Tipo, tem várias cenas do Henry Cavill semi-nu, ou nu, na verdade, só que tu não enxerga a nudez explícita, né? Mas o corpo dele, várias vezes, está sendo colocado em foco da obra, da mesma maneira que tu via obras fazendo um corpo masculino, um corpo feminino, sabe? Várias vezes que tu via numa cena, tipo, pô, por que essa série tá dando uma cena, um zoom na bunda da mulher? O Henry Cavill protagoniza várias cenas assim no Witcher quando ele tá representando o Geralt. E, olha, eu leio várias mulheres na internet comentando sobre essas cenas, dizendo que adoraram, dizendo que gostaram muito. Eu vejo aquelas tipo de cena assim das mulheres falando assim:
Ai, eu assisti o Witcher por causa da trama. Aí tá escrito assim, a trama, sabe? E a trama é o Henry Cavill deitado assim, peladão, sabe? Ou só tapado com um lençol assim pra tapar o pênis dele. Então, tipo, isso daí pra mim é obviamente uma sexualização do corpo masculino. E daí, quando eu me lembro daquele argumento que, tipo assim, esses corpos atléticos foram feitos para agradar o imaginário dos homens e não das mulheres, que mais uma vez eu acredito que sim, que também seja verdade, eu acredito que muitos homens são como posso dizer assim, sentem-se atraídos por esse corpo porque eles acreditam que as mulheres gostam, mas na verdade quem gosta é eles mesmos, sabe? Eles ficam se convencendo que aquilo é o ideal que as mulheres querem. Só que agora, quando eu vejo a aprovação que homens que nem o Henry Cavill tem, que homens que nem o Michael B. Jordan tem, que homens que nem o Jason Momoa, sabe? Que homens que nem o Chris Evans, que nem o Chris Hemsworth, sabe? E vários desses homens daí, que eles são atléticos e... Enfim, e eu vejo mulheres comentando sobre como eles são bonitos, como eles são sexys, como eles são atraentes, como eles são gostosos. Então eu não tenho como dizer assim pra vocês, olha só, realmente, esse tipo daí, essa faz o tipo dos homens e as mulheres não compram, isso daí é só uma manifestação, sabe? O que não, eu não quero dizer que originalmente não tenha sido intencionado para agradar os homens, só que olha, martelaram tanto, falaram tanto que os super-heróis são fortões, que nem o Batman e o Super-Homem são nos quadrinhos, ficaram falando tanto isso que as mulheres começaram a concordar e algumas delas começaram a gostar, entendeu? Então, sim, eu acredito que hoje em dia, no presente momento, eu posso falar sem, tipo, querer... Não comparando os elementos, entendeu? Mas eu posso dizer pra vocês que a sexualização, ela aparece em várias mídias diferentes, de várias formas diferentes, sabe? Os corpos femininos são sexualizados não só nas artes, não só na ficção, não só nas músicas, mas elas também são sexualizadas por opção por elas mesmas, né? E eu não necessariamente acho que as coisas serem sexualizadas é ruim, entendeu? Quando eu uso esse termo, assim, eu não tô querendo dizer que é algo inerentemente ruim, mas o ponto da sexualização na minha opinião, não sei se é necessariamente essa da definição que tem essa na internet, se você procurar no dicionário também, mas sexualização para mim é colocar em foco algo que tem um cunho sexual, um cunho erótico, sabe? Não é uma pornografia, entendeu? Mas agora é quando tu vai quando tu vai fazer uma série de humor e especificamente tu faz questão de colocar uma personagem que tá ali pra ser aquele eye candy, sabe? Aquela personagem gostosona, ou também o gostosão, sabe? Que seja. Justamente porque, eu falei, eu acredito que chegou num ponto que homens também estão sendo sexualizados, sabe? Eu não acredito que todos esses homens começaram a ficar com esses corpos porque não tinha uma demanda, sabe? Acredito que Hollywood começou a querer fazer isso e adivinha, já faz tanto tempo, cara, que Hollywood começou a criar esses corpos, essas formas atléticas, assim, que eu acredito que muitas mulheres começaram a gostar também, sabe? Me desculpa, eu não tenho como dizer pra vocês, olha que Michael B. Jordan, Jason Momoa, Chris Hemsworth e sabe, o cara que eu falei um montão, o Henry Cavill, eu não tenho como dizer que esses caras daí não agradam as mulheres olham pra esses caras e esnobam eles. Cara, tem mulher que gosta, sabe? Mais uma vez, não é tudo, não é todo, sabe? Assim como o padrão feminino, sabe? Eu tô usando esse exemplo, assim, de padrão, e eu não tô usando eu como exemplo, eu não tô falando que todas as mulheres que foram vendidas pra mim como atraentes, gostosas e sexy são porque eu fui manipulado por completo. Só que eu tenho noção, tenho ciência de que eu não sou todo mundo, entendeu? Eu tenho noção de que não é porque toda vez que eles tentaram colocar uma gostosa pra prender minha atenção, não é sempre que eles conseguiram fazer isso, eu sei que para outras pessoas pode ter sido, sabe? Então, esses são os padrões. É a mesma coisa com esse negócio dentro dos corpos masculinos, sabe? Então, né, eu acredito que, tipo, há espaço para sexualização na nossa sociedade, justamente porque, pelo que a gente tá vendo agora com as redes sociais, as pessoas se sexualizam por vontade própria, sabe? Seja porque elas foram ensinadas a fazer isso pelo capitalismo, sabe? O capitalismo ensinou que sexualizar faz com que tu tenha mais aprovação, sabe? Aquela velha história da guria, porra, a mulher postava uma foto do rosto e tem tantas reações, ela posta uma foto da bunda e ganha mais reação e ela se acostuma. Cara, eu não tô julgando o que leva a pessoa a agir daquela forma, sabe? Real não é o que eu tô fazendo aqui, mas eu quero dizer que a gente tá enxergando que a nossa sociedade tá se encaminhando para um padrão em que a sexualização não será desencorajada e não deixará de ser praticada, sabe? Eu acredito que então é muita hipocrisia a gente reclamar que, tipo, assim, num filme, ou numa série, ou num desenho animado, ou num jogo, há algo sexualizando, sendo que nós nos sexualizaremos fora da internet, quer dizer, fora da internet não, nos sexualizaremos na internet de graça, sem ser na ficção, sabe? Então meio que eu acredito que a gente
não temos mais a moral para fazer isso. Mas agora, voltando ao ponto inicial dessa minha crítica à sociedade como um todo, é de que eu acho que dá para te fazer um direcionamento melhor, então, sabe? Tu pode entender, tipo, se esse conteúdo aqui é direcionado para crianças, eu estou escrevendo isso aqui para crianças, eu estou desenhando isso aqui para crianças, é um jogo que eu quero vender para crianças, é um produto que eu quero vender para crianças, eu acho que não precisa fazer tudo tão sexualizado, sabe? E daí, tipo, o que eu quero dizer é, tipo, pô, não precisa ter um par de tetão enorme toda hora num desenho. Ah, mas existem mulheres com teta grande, então se tu não representar mulheres com peito grande, tu vai estar deixando de expor a realidade. Eu também entendo isso, eu concordo, mas é diferente se tu fazer isso de uma forma que seja, assim, de bom gosto, digamos assim, sabe? Ou uma forma que é realmente uma sexualização, que tu fica assim, mano, o que isso daí tem a ver com a história, sabe? Que era necessário daí e tal. Agora, se é um produto para adultos, cara, ou se é para adolescentes, já tem é direcionado para pessoa mais madura que pode estar querendo ver um produto que lida com essa sexualização, sabe? Eu não acho que seja errado, eu não acho que, tipo, histórias, por exemplo, animes sempre tem personagens sexualizados, o corpo feminino é sexualizado no anime e tudo mais, sabe? Essas coisas daí eu absorvo, eu lido com essas questões e eu entendo que, cara, tem um apelo comercial que a sociedade não tá virando as costas, sabe? Por mais que a sociedade critique essas coisas, ou alguns não necessariamente criticam, mas problematizam, sabe? Que nem eu tô fazendo, eu não tô necessariamente criticando, eu tô realmente refletindo sobre. Quer dizer, algumas partes eu tô criticando, né? Acho que vocês entenderam bem quais pontos da nossa sociedade, principalmente envolvendo as crianças, a gente precisa ter um pouco de controle na hora de se relacionar com eles e refletir a respeito de quais influências nós realmente queremos passar para nossos jovens, né? Mas, de modo geral, né? Não, realmente não é um argumento puritano, sabe? Realmente, assim, um bagulho de redução de danos. É entender, bom, a partir da adolescência, as pessoas começam a ter estímulos sexuais, e se ela quiser consumir uma obra que tem sexualização, entendeu? Que naquela obra podem ter corpos masculinos e corpos femininos sendo sexualizados e tudo mais, né? Ou quer ver um jogo que tem personagens por esse lado, jogar um jogo, ou ver um filme, ver um desenho animado, ou ouvir músicas com temas mais eróticos ou até sexuais que sejam, entendeu? Se a pessoa quiser consumir isso daí, pode ser, mas agora, o jovem, sem ter noção exatamente do que é aquelas coisas, sendo bombardeado por essas informações, olha, eu vivi no mundo assim, eu cresci no mundo assim, e olha, eu acredito que não foi, assim, uma coisa que me ajudou, sabe? Eu honestamente acho que essa sociedade que a gente cresceu e as pessoas não serem capazes de enxergar o quanto os jovens eram mais suscetíveis a esse tipo de influência, fez com que eu, antes da hora, tivesse muito interesse e uma verdadeira obsessão, sabe? Considerando o quanto que eu sei que isso daí era recorrente e regular, sabe? Do quanto que eu não me ajustei, mas eu queria me ajustar, porque parecia que o mundo era sobre isso, entendeu? É o tipo de coisa que eu acho que, né, a gente pode evitar que nossos jovens passem por isso antes da hora, porque adivinha, cara, quando chegar o momento que o jovem tiver o seu interesse sexual liberado por questões hormonais, ele vai buscar essas coisas naturalmente, sabe? Tu não precisa direcionar o teu filho para ficar com homem ou para ficar com mulher, sabe? Tu não precisa, tu só precisa instruir, conversar conforme ele tiver dúvidas, questionamentos a respeito do que está acontecendo com ele hormonalmente. Tu, como adulto, como ser pensante, alguém que pode, né, deveria poder ajudar teu filho nessa caminhada, tu vai poder, né, responder as perguntas dele com honestidade, mas para isso tu tem que ter noção do que está acontecendo, né? E eu acho que vale a pena tentar se esforçar um pouco para evitar, sabe, que teu filho consuma conteúdo pornográfico ou mesmo erótico com uma idade muito baixa, sabe? Eu acho que não precisa incluir isso na vida de um jovem tão cedo, sabe? Eu acho que com 7, 8, 9 anos, essa criança não precisa estar sendo bombardeada com informações de seios enormes, de bundas enormes e que, oh, isso é muito sexy, isso é muito gostoso, sabe? O resto da vida dele inteira ele já vai ter que lidar sobre essas coisas e refletir sobre essas influências, sabe? Mas agora, antes da hora, tão cedo e tão frequentemente, eu posso dizer para vocês que, olhando para o passado, eu penso, olha, foi um bagulho que não me fez bem, aposto que não fez bem para a maioria dos outros homens, a maioria dos outros rapazes, e talvez eles não tenham se ligado nisso, né? Mais uma vez, isso daí tudo colabora para aquela velha noção assim, né, que eu tento desconstruir, que é do sexismo, da masculinidade tóxica e todas essas paradas, sabe? Eu acho que essa erotização precoce dos nossos rapazes, que mais uma vez eu não sei se não atingiram as mulheres, mas elas é que tem que falar como que foi percebido, como que elas lidavam com isso, sabe? Uma mulher que tem que conseguir elaborar bem, fazer a voz dela ser ouvida nesse momento,
mas como um homem eu posso dizer para vocês que eu não acho que foi ideal, eu não acho que isso me fez bem, e eu acho que depois eu tive muito trabalho para entender quanta bobagem, quanta abobrinha, quanta cobrança desnecessária, quanto estímulo sem sentido eu recebi antes da hora e me fez, tipo, ter crenças a respeito de mim, do mundo e da sociedade que simplesmente não me ajudaram e eu só tive que me esforçar muito para conseguir me desvincular dessas coisas, né? Deixa eu ver quanto tempo que já tá de duração esse programa. Assim, então, já passou, já tá 1h07, acho que já posso concluir aqui então, né? Eu queria dar mais uma engambeladinha, mas deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar sobre a sexualização na internet, porque, cara, esse aqui é um assunto que eu sei que eu vou ter que me revisitar, porque é um bagulho sério, e realmente a minha intenção de estar expondo aqui, de compartilhar, é fazer o mais honesto possível essas constatações, sabe? Justamente para as pessoas poderem ouvirem o que eu tô falando, refletirem e realmente poderem pensar assim, pô, será que eu concordo? Ou, porra, a minha relação é diferente, eu vejo diferente. E se as pessoas puderem me ver uma forma como isso será legal para a sociedade? Porque eu honestamente, sobre a questão que nós, enquanto sociedade, estamos lidando com esse negócio da sexualização dos corpos humanos na internet, eu ainda não sei se é o ideal ou o errado, sabe? Eu não tô convicto de que isso vai ser prejudicial, sabe? Eu não tô convencido de que, tipo assim, mas eu já posso dizer que eu me questiono, entendeu? Por exemplo, assim, tipo, sempre existiram pessoas atraentes, sabe? Não é novidade, o mundo não, a internet não inventou isso. Mas o ponto é que hoje não, né? Mas nessa geração de agora é o primeiro momento da história que crianças variadas vão começar, vão crescer no mundo onde eles vão saber e vão ser confrontados com a realidade de que, tipo assim, a mãe deles, por exemplo, é uma gostosa do Instagram, sabe? E eu tô usando o exemplo de mulher, mas poderia ser o homem, mas é que a verdade é realmente, tipo assim, é que eu não sigo tanto, deve ter um monte de homem também que fica, sabe, se expondo regularmente, mas é que, tipo, pra homens anônimos, eu vou dizer pra vocês que não é muito comum mesmo tu ver homens anônimos ficar se expondo com imagens que eu acredito que são pra esse lado, assim, sexual ou sensual mesmo, que seja erótico, sabe? Eu não vejo muito comum. É muito mais comum eu ver mulheres, assim, anônimas que não tem nada a ver com a profissão delas, elas têm uma vida sobre qualquer questão e ela posta fotos que, na minha opinião, são com esse tipo assim de caráter, sabe? Que eu disse, não tem nada errado, entendeu? Não é um bagulho assim. É aquela coisa do biscoito, mas eu não acho que querer biscoito seja ruim, sabe? Eu acho que é uma coisa normal na internet. As pessoas descobrem, se eu me expor de tal forma, eu recebo tal reação, eu recebo elogios, eu me sinto bem, gera uma satisfação pra mim e eu gosto, crio um hábito, enfim. Seja a razão que for, sabe? Então eu acredito nisso. Então, né, mas então por isso que eu tava dando exemplo, assim, voltando pra, depois de ter me explicado mais uma vez, dando exemplo, assim, dos jovens, das crianças, sabe? Hoje em dia, a gente tá vendo crianças que vão saber, assim, porra, a minha mãe... já tinha, antigamente a criança já tinha que nascer sabendo que a mãe dele era gostosa quando os coleguinhas comentavam assim, porra, tua mãe tá gostosa, não sei o que lá. Só que agora ele não vai só saber disso, ele vai ver as fotos, ele vai ver as reações, ele vai ver os comentários, e daí, tipo assim, o que eu tô falando sobre isso não sei se isso significa que é bom ou ruim, entendeu? Eu não sei se a gente o lance da sexualização ter saído simplesmente da mídia, das revistas, dos jogos, dos filmes, da televisão, sabe? E ter passado por um ponto assim real que as pessoas por decisão consciente, entre aspas, né? Porque o quão consciente as pessoas são sobre essas coisas que elas estão fazendo e, sabe, talvez até bem jovens. E quando eu digo talvez, tipo assim, bem jovens, né? Isso quando a gente vê que pessoas jovens, menores de idade, já usam as redes sociais para utilizar fotos que, na minha opinião, com esse viés, sabe? Com essa intenção. Né, seja através do TikTok, aquela velha história que diz quando tu vê dancinhas ali, que né, entra naquela questão assim, entendeu? Várias dessas dancinhas de TikTok, pra mim, tem um caráter erótico, sabe? Pode ser porque eu sou adulto e eu tenho uma construção maior, beleza. Mas pelas movimentações, pela letra da musiquinha, entendeu? Tu vê que, tipo assim, uma música com um caráter, assim, erótico, uma dança com um caráter erótico, e quem tá dançando ali é uma menina que, né, eu não ando com ela, não sei a idade dela, mas pelo que a gente tá vendo, só a dancinha ali, ela parece ser uma menina de 15 anos. Então, né, é isso aí que foi normalizado, foi institucionalizado, sabe? É a boquinha da garrafa que antigamente só acontecia no fundo de casa, só pra família ver, sabe? Agora, essas coisas vão parar na rede social, vão parar na internet, sabe? E é consumido por várias pessoas diferentes, por jovens, por velhos, por adultos, por adolescentes, qualquer pessoa que tiver acesso à internet e tiver acesso ao teu perfil,
né? Que nem eu falei, tu pode bloquear, tu pode fazer isso, aquilo. Há controles que podem fazer isso, mas não é só sobre tudo, né? É sobre a maioria das pessoas. Tem um monte de gente que não lacra o seu perfil, tem um monte de gente que deixa o perfil aberto, e tem um monte de gente que quer que cada vez tenha mais gente seguindo, sabe? Tem gente que, justamente por querer que as suas redes sociais cresçam, ela não se importa quem é que tá seguindo as coisas dela, sabe? Ela só posta o que quer postar, e a pessoa do outro lado da tela que lide com aquilo lá como quiser lidar, sabe? E é desses pontos que eu levanto, sabe? Será que essa sexualização, essa normalização das pessoas exporem seu corpo, sabe, em redes sociais, que não é sobre isso, entendeu? Não é redes sociais de caráter, sabe, necessariamente, sabe, sensual ou não sensual, ou erótico ou não erótico, sabe? É um bagulho assim, neutro, tecnicamente, sabe? É o Facebook, é o Instagram, é os Reels, é os Stories, simplesmente assim, né? Mas eu quero dizer que sem um critério, sem um Facebook direcionar a gente, use o Facebook para mostrar seu corpo e ganhar likes. Sem o Facebook mandar, isso foi o que a sociedade se organizou para fazer, entendeu? Então, né, é essa a minha reflexão que eu vou terminar aqui esse programa, sabe? A minha opinião é que a nossa sociedade era maluca com esse lance da sexualização, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma maturidade para entender o que é um conteúdo mais adulto, o que é um conteúdo que mexe em gatilhos mais adultos e um conteúdo mais infantil, e a gente tem que ter essa coisa. Que nem eu falei, é tudo uma questão assim de faixa etária, sabe? De como é que é mesmo assim? Classificação indicativa. Para mim isso não é balela, sabe? Para mim tem produtos que são para criança de 7, 8, 9, 10 anos, e tem produtos que são de gente mais velha, sabe? Com 12 pode assistir certas coisas e ver certas coisas, 14, tudo tem a ver com a cognição, com a interpretação, com a capacidade daquela criança se relacionar com aquela ideia sem ser tão afetado fora, tipo, sem que ela tenha pensamentos que ela não deveria estar tendo, sabe? Tipo, não deveria ser o foco daquela criança pensar naqueles assuntos nesse momento da vida dela ainda, sabe? Então eu acho que eu cresci assim numa sociedade maluca dessas, por algum motivo eu consegui dar uma filtrada, eu consegui reconhecer que algumas coisas que eu tava abraçando não faziam sentido, eu consegui dar uma retrabalhada, me reestruturar, e hoje em dia talvez eu seja um pouco menos obcecado. A sociedade como inteira, o mundo, eu acho que tem um viés sexualizador, sabe? Então eu acho que, tipo, ser um pouco ligado, direcionado por questões sexuais não é o problema, mas agora uma criança eu acho que não precisava estar lidando com isso mesmo, sabe? Então, agora, além de fazer essa crítica do passado, eu vou deixar essa reflexão do presente, sabe? Pensando, refletindo sobre como estão a sexualização, sabe? Não só nas mídias, não só nos filmes, não só nos jogos, não só nos animes, não só nos mangás, não só nos hentais, não só a maneira com que as pessoas representam os corpos humanos, né, masculino, feminino, nas redes não, né, nas mídias e nos filmes e no conteúdo artístico. Mas agora, como a gente trata, como a gente expõe os nossos corpos, como as pessoas se relacionam com a ideia de ser aprovado ou não, sabe? Quais são os elogios que a gente vê sendo escritos ou falados na internet, sabe? O que essa cultura de agora, a sexualização ser feita por opção, por escolha, por decisão, a pessoa poder tirar uma fotografia na sua casa ou no estúdio, enfim, na porra que for numa praia, sabe? Ver o seu corpo ali, tirar uma fotografia num ângulo especificamente mais erótico ou sensual, sabe? Especificamente um ângulo que valorize o seu corpo de uma coisa, tipo assim, cara, é que nem eu falei, sem falsa demagogia, sabe? Não é hipocrisia, não é criticar mesmo, sabe? Que nem eu falei, eu sou um homem adulto, pra mim eu acho bonito, eu acho sexy, sabe? Só que eu sei que eu sou um homem adulto e eu tô vendo, porra, que legal, que bonita a mulher postou uma foto que tá, tipo, ela tá expondo uma parte do corpo dela que eu também acho bonito, sabe? Se tu achou esse teu bundona, esse teu pandeiro lindo, maravilhoso, estou de acordo, a gente concordou sobre essa questão, né? Mas daí agora, deixando de lado só o como eu me sinto, como tu se sente, que mensagem que você está passando para a sociedade, sabe? Como que as pessoas estão percebendo daqui a 20 anos, o que essa cultura vai ter deixado de marca, sabe? Será que a gente vai ter normalizado cada vez mais? Será que isso vai ter se dessensibilizado as pessoas? Talvez deixe de ser tabu? Talvez o fato as redes sociais realmente ajudem, facilite com que as pessoas tenham, tipo, diminua os assédios presenciais, justamente porque as pessoas já estão tão normalizadas a ver os corpos na internet, mas, né, essa daí é uma visão especialmente positiva, né? Eu acho que também pode dar muito errado, eu acho que pode propagar desrespeitos, ou pode propagar, que nem eu falei, essa sexualização precoce, sabe? Eu não tenho certeza se esses rapazes, esses garotos, desde criança crescendo, vendo essas imagens na internet, eles não vão receber gatilhos parecidos com aqueles que eu recebia com a tiazinha, sabe? É por isso que eu tô fazendo esse esforço assim e tal. Se eu, quando criança, acredito que esse tipo de imagem que eu recebia tanto na internet me fazia ficar meio que antes da hora
agora pensando no corpo feminino, eu me pergunto se hoje em dia não acontece a mesma coisa quando uma criança de 7, 8, 9, 10 anos vai navegar na internet e quando vê do nada, ela tá navegando no Facebook, tá navegando no Insta, sabe? Tá navegando no TikTok e começa a aparecer esse conteúdo que não é erótico, quer dizer, não é erótico não é pornográfico, mas agora tu me dizer que uma criança de 8, 9 anos parar ali pra ver um vídeo de uma guria que tá rebolando, ou simplesmente uma foto de uma guria na beira de uma piscina sentada com uma calcinha fio dental atolada nela ali, tu vai me dizer que isso daí talvez não passe um estímulo para um rapaz e que talvez esse estímulo não seja a coisa mais saudável, ainda mais se ele não conversasse por isso, se ele não fazer terapia, se ele não desconstruir, se ele não perguntar, se ele não debater sobre aquela ideia, sabe? Talvez os valores, as coisas que esse rapaz tenha, que comece a enraizar dentro dele por causa dessas visões regulares e recorrentes, sabe? Que todo dia ele vai ficar recebendo, talvez se ele gostar ele vai buscar, sabe? Mas agora, o que isso vai fazer, sabe? Que tipo de informação isso vai passar? Como que a psicologia, a parte psicológica dele vai se formar recebendo esse tipo de estímulo, sabe? Tudo isso para mim é muito assim incerto, então, né, essa é a minha reflexão sobre esse momento. Eu sinto que tem coisas para falar ainda, mas eu acho que tá na hora de eu encerrar aqui. Depois que eu escutar esse programa, se tiver alguma coisa que eu acho que eu me expressei mal, ou que eu acho que eu preciso esclarecer, eu deixo anotações para no outro programa sem contexto desenvolver mais, porque basicamente é um assunto que não tem fim, sabe? Não é como se eu tivesse... Tudo que eu falei aqui não é para encerrar o papo, é para levantar o papo, levantar questionamentos, fazer com que as pessoas se perguntem mais, justamente, né, porque a nossa a nossa sociedade é uma constante construção, nada está definido ainda, ninguém venceu e nunca vai ter um vencedor, a gente sempre tem que estar contribuindo para empurrar a balança para um lado ou para o outro, e nesse momento ainda eu confesso que eu tô inseguro de para qual lado eu acho que é o melhor pra gente seguir nesse assunto, assim, sabe, de sexualização de modo geral, e de uma maneira que a gente pode lidar com o erotismo na nossa sociedade de uma forma que seja estimulante e até saudável, se é que é possível, sabe? Ou se é um bagulho que vai realmente prejudicar as pessoas, prejudique o menos, sabe? Não seja um negócio que simplesmente faz com que homens sejam malucos ou mulheres, não sei, né, também o quanto que isso afeta a psique da menina também, sabe? Mas simplesmente eu acho que a gente tem que tentar trilhar esse caminho que é difícil, é complicado, mas acho que deve valer a pena, né? É isso aí. Quem me ouviu até a final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.